Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Nós vamos continuar orando, meus irmãos, tendo um tempo de intercessão. Mas eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 11. Tiago, capítulo 5, de 7 a 11. Antes de nós fazermos a leitura do texto bíblico, eu gostaria de perguntar para você se você é uma pessoa paciente. Você tem paciência? Uma outra palavra, esta sinônima de paciência, é resignação. Paciência é a virtude de suportar males sem reclamar, sem murmurar, sem lamentar-se. Uma pessoa que tem paciência é uma pessoa que suporta, aguenta a pressão calada, silenciosa. Uma pessoa que tem paciência é uma pessoa que sabe esperar com calma e tranquilidade aquilo que deseja e aquilo que se busca. Ela não age de maneira precipitada, ela tem condições psicológicas, emocionais de aguardar, isto é, esperar com paciência. E ainda, paciência é a capacidade de suportar problemas, pressões, dificuldades, frustrações, sem alterar-se, sem se desequilibrar. Uma pessoa paciente, eu perguntei se você tem paciência, e se você é uma pessoa paciente. Uma pessoa que tem paciência é uma pessoa que tem pelo menos 3 características importantíssimas e raríssimas nos dias de hoje. A primeira, saber esperar com calma. Não agir no impulso, no instinto. Não buscar atalhos. Segundo, é uma pessoa cuja vida é marcada por resignação para suportar males. Uma pessoa que tem paciência é uma pessoa resignada. Ela, de maneira calma, ela não revida. Alguns falam, olha, eu tenho pavio curto. E a paciência também é a perseverança para não desistir. Uma pessoa que tem paciência é uma pessoa que tem ânimo longo, longanimidade, paciência, fruto do Espírito. Mas eu falei de uma palavra que é sinônima de paciência, e a palavra resignação. Resignação, ela é muito semelhante à paciência, porém, ela tem uma certa diferença. Porque a paciência é esperar com calma, é não desistir, por acreditar que a mudança pode acontecer e aquilo que se deseja pode ser alcançado. A resignação é aquela entrega já desanimada, num certo sentido. É o ato da vontade, o qual leva uma pessoa a aceitar a situação como ela é. Ela se conforma, ela se amolda com algo negativo, ruim, que aconteceu ou que está acontecendo, e ela não luta contra isso. Ela, então, resignada, não faz mais nada. Ela não tem forças para lutar. Também não se queixa, não reclama, mas não faz mais nada. Porque ela pensa assim, nada que eu possa fazer tem condições de alterar aquela situação.
E hoje nós nos deparamos com um texto de Tiago, no capítulo 5, que fala sobre alguns exemplos de paciência. E ele começa no versículo 7, dizendo assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. E usa a primeira figura, a figura do lavrador, daquele que cuida da terra, daquele que lança a semente e espera pacientemente o fruto da terra. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Versículo 11, vamos ler todos juntos? Fala de um exemplo de paciência que todos nós conhecemos da Bíblia, né? A paciência de Jó. Versículo 11, todos juntos. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos falar com Deus. Pai, a tua palavra, ela é viva e eficaz. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós não queremos, nesta noite, apenas aprender a respeito da paciência e ter exemplos a serem imitados, mas nós queremos a força do Espírito Santo de Deus nos transformando de glória em glória e nos dando paciência, ânimo longo, perseverança, de acordo com a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, e capacita-nos a esperar no Senhor, a suportar os dias maus, as frustrações, no Senhor, e a não desistir, e a perseverar de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco. Abençoa-nos, ó Deus, na exposição da tua palavra e dá-nos um coração receptivo à tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Exemplos de paciência que Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, retrata para nossa edificação e fortalecimento da fé. Nós acabamos de ler o versículo 11 que diz: eis que temos por felizes os que perseveraram. Quer dizer, uma pessoa paciente é uma pessoa feliz. Logo, a infelicidade, o descontentamento e uma insatisfação desenfreada resulta de uma vida impaciente, daqueles que agem de maneira irrefletida, pessoas que não ouvem conselhos, pessoas que não buscam em Deus a força para prosseguir, quer dizer, continuar fazendo o que está fazendo, continuar firme na palavra, em Deus, firme a despeito das circunstâncias. Paciência é uma virtude, é fruto do Espírito que nos faz suportar dias maus, adversidades, situações difíceis, momentos de dor, momentos, entre aspas, insuportáveis, mas nós suportamos no poder do Espírito, calados, sem reclamar, sem
se lastimar, sem murmurar, sem discutir com Deus, sem duvidar da bondade de Deus. Paciência é fruto do Espírito de Deus em nós e que nos dá condições de perseverarmos firmes a despeito das circunstâncias. Tiago, ele escreve esta epístola para exortar os cristãos da diáspora para que estes perseverassem apesar das circunstâncias adversas. Sede, pois, irmãos, pacientes. E ele aponta o limite do tempo dessa paciência, até a volta do Senhor, que está próxima, porque o juiz está às portas. Tenha paciência até a volta de Jesus. A palavra paciência tem a mesma raiz da palavra longanimidade, ânimo longo. É a ideia de você suportar, perseverar, persistir, mesmo diante da oposição, mesmo diante do mal que vem para nos pressionar a abandonar a fé. Pressões externas que se levantam contra as nossas vidas e lutas internas que são pensamentos, dúvidas, incertezas que passamos a discutir, a perguntar a nós mesmos, a Deus, como se Deus não estivesse atento às nossas necessidades, às nossas dificuldades. Paciência e longanimidade para você suportar a oposição, mesmo debaixo de situações adversas. E nós vemos aqui no texto de Tiago que o Deus da paciência nos concede paciência. Quando nós nos reportamos a Gênesis, capítulo 6, de 5 a 8, nós vemos que o Deus da paciência, em lugar de manifestar a sua ira santa, o seu furor e destruir a humanidade corrupta, ele adiou o juízo e deu uma nova oportunidade por meio de um homem que temia o Senhor, Noé. Paciência para com o pecado alheio. Paciência para com o erro do outro. Paciência para não executar juízo, ira. E aqui eu estou retratando a nossa carnalidade, a nossa humanidade, porque nem sempre nós temos a paciência que é fruto do Espírito. Por quê? Porque a carne, muitas vezes, ela nos vence e nós agimos de maneira impaciente em relação ao nosso semelhante. E isso tem acontecido muito nesses dias de isolamento social, quando as pessoas estão mais próximas. Talvez você, em casa, em família, esteja enfrentando um problema seríssimo de impaciência. Os pais não têm paciência com seus filhos. Os filhos não têm paciência com seus pais idosos. Os pais novos precisam de paciência para lidar com os filhos pequenos. A esposa nem se fala. Quanta paciência ela precisa para suportar o marido e vice-versa, meus irmãos. Nós estamos falando de relacionamentos. E nós precisamos dessa característica do fruto do Espírito, que é paciência, ânimo longo. É você alongar o ânimo em relação ao outro. E isso implica, muitas vezes, em dar uma nova oportunidade para a pessoa mudar a atitude, o comportamento. E isso também envolve uma autoavaliação, uma autocrítica, para que nós também mudemos. Eu imagino se Deus
não tivesse paciência para conosco. Lá em Gênesis, ele já teria acabado com tudo, mas ele teve misericórdia, o Deus da paciência. Esse deve ser o objetivo diário do nosso coração diante de Deus e diante dos homens. Salmo 37, versículo 8. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, porque isso acabará mal. Aqueles que agem de maneira impaciente, aqueles que não suportam a pressão, aqueles que desistem, aqueles que desanimam na metade do caminho, eles sofrem, se frustram, se decepcionam, mas será que haverá alguma recompensa para o nosso comportamento paciente em relação às pessoas, em relação ao futuro, em relação às circunstâncias difíceis, adversas? Nós temos um exemplo. Eu gostaria de começar com esse exemplo, melhor dizendo, do lavrador. Os versículos 7 a 9, Tiago evidencia para nós, ele nos deixa claro que o lavrador precisa esperar o precioso fruto da terra. E o contexto de Tiago aqui retrata para nós o sofrimento dos crentes mais pobres da dispersão, que estavam sendo oprimidos pelos ricos. Capítulo 5, de 4 a 6. Pode ser que muitos haviam se convertido na igreja de Jerusalém, onde Tiago parece ter sido um tipo de pastor por um determinado tempo. E Tiago está à distância tentando pastoreá-los, exortá-los, corrigi-los, reanimá-los, de tal maneira que houvesse comunhão entre eles, que o rico não explorasse o pobre. Então Tiago, à distância, envia uma carta na qual ele os anima e os conforta, pois ele sabia que era difícil, muito difícil, reverter o comportamento injusto daqueles poderosos opressores da época de Tiago. E aí eu trago para os nossos dias quão difícil é mudar o comportamento opressor daqueles que estão no poder. A corrupção, a mentira. Nós precisamos orar, clamar a misericórdia de Deus sobre o seu povo, a igreja. Orar por aqueles que nos governam. Orar por aqueles que legislam, aqueles que lutam pela justiça desse país. Porque, a meu ver, o que impera é a corrupção. Em alguns casos, a legalização do roubo, da desonestidade, da mentira. Tiago está à distância, exortando a igreja da diáspora, que estavam sendo pressionados, perseguidos, pois ele sabia que aquele comportamento injusto, aqui dos ricos em relação aos pobres, seria dificilmente alterado. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, pois é a manifestação do pecado. É a manifestação carnal de homens maus, seres humanos que não foram regenerados pelo evangelho da graça de Deus. Portanto, olha a expressão, pois, meus irmãos, é a primeira locução do parágrafo e se refere aos versículos de 1 a 6. Os crentes estão sofrendo. Não uma perseguição a princípio dos de fora, mas daqueles que
estavam do lado de dentro, mas que eram ricos, opressores. E eles precisavam aprender a esperar com paciência que Deus haveria de executar juízo. Deus haveria de julgar os opressores. É por isso que ele diz: para não nos queixarmos uns dos outros, porque o juiz está às portas. A paciência do lavrador nos é apresentada em relação à natureza. O lavrador, ele prepara a terra, semeia, limpa, planta, espera pela chuva, aguarda o precioso fruto. A terra enfrenta o sol abrasador, a chuva torrencial, animais venenosos. O lavrador espera, aguarda, suporta com paciência as primeiras e as últimas chuvas. A primeira chuva da primavera até a última do verão. O lavrador faz a sua parte. Ele prepara a terra. Não economiza esforços. A natureza, criada por Deus, colabora e finalmente vêm os frutos que encham os celeiros. O coração que tanto trabalhou, o lavrador que tanto se dedicou, transborda de alegria. Ele se alegra pelo fruto da terra. Paciência para esperar com calma, sem reclamar, sem queixas, sem murmuração. Paciência para esperar com calma e tranquilidade. Talvez você esteja enfrentando um momento totalmente difícil, adverso. O sol está batendo fortíssimo. A chuva não para de passar, de cair. Mas o lavrador espera os tempos adversos e no tempo certo o fruto vem. Então o coração dele transborda de alegria, é recompensa de um trabalho sofrido, perseverante, paciente. Exemplo que devemos imitar. Eu imagino se o lavrador pensasse assim: tá chovendo demais, faz muito sol, nada iremos colher, e deixasse de fazer a sua parte. Nada, absolutamente, ele haveria de colher, mas ter paciência para esperar o precioso fruto da terra. Meus irmãos, para Tiago, perder a paciência não é uma atitude cristã. Agir de maneira impaciente não é comportamento daqueles que creem em Jesus e na sua volta. E aí, ele nos remete à volta de Jesus, que está próxima. Quando o Senhor voltar, ele fará justiça. Talvez você faça uma análise da realidade contemporânea, a realidade da política, dos governos, das leis, dos movimentos contrários à lei de Deus, do mundo que está um caos, da destruição de tudo aquilo que Deus estabeleceu como princípio de vida para a felicidade do homem, do ser humano que está cada vez mais distante de Deus, egoísta, o ser humano que se coloca no lugar de Deus. Você vê tanta opressão, o mundo como uma panela de pressão a ponto de explodir, e você pensa: qual será o fim de todas as coisas? Tiago nos exorta a termos paciência, porque o fim está próximo, o juiz está às portas. Então, ele diz assim:
Não reclamem, não murmurem do outro. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Versículo 9. Como é que você espera a volta de Jesus? Não reclamando, não murmurando e não se queixando do outro. Porque nós temos uma tendência, triste tendência, quando nós estamos passando um momento difícil, de dor, talvez seja o seu caso, nós passamos a reclamar das pessoas, porque elas não fizeram aquilo que nós esperávamos, precisávamos ou queríamos. Então nós acabamos expondo toda a nossa mágoa, amargura, rancor e ressentimento, porque aquela pessoa não fez o que tinha que fazer. E nós nos queixamos. Mas o texto diz que nós não podemos nos queixar. Eu quero crer que nós devemos fazer ao contrário. Não esperar que o outro faça, mas fazer uma leitura outrocentrada, olhar para o outro, para a necessidade alheia, não o que ele fez ou deixou de fazer, mas o que nós fizemos ou deixamos de fazer no momento da dor do outro, da diversidade do outro. Jesus está voltando, o justo juiz, julgará todas as coisas. O seu reino glorioso, olha a recompensa da paciência. Quando o Senhor voltar, fará justiça. Toda a indignação contra a perseguição em relação à sua igreja, lá nos primeiros tempos da igreja primitiva, até nos dias finais, o Senhor Jesus voltará em poder e glória e executará justiça. A justiça está nas mãos do Senhor. Quando o Senhor voltar, os maus serão castigados e os justos serão recompensados. Serão reunidos no seu glorioso reino, onde não haverá mais pranto, nem lágrimas, nem sofrimentos. Olha que promessa maravilhosa. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais luto, nem dor, nem sofrimento. Portanto, tenha paciência, suporte os dias maus, persevere até o fim. Busque a Deus, recorra ao Senhor. E não lance em momento algum as suas frustrações e decepções sobre os seus familiares, sobre os seus amigos. Não se queixe, não reclame. A paciência da segunda vinda de Jesus. E aí Tiago usa um outro exemplo dos profetas que sofreram, que falaram em nome de Deus, que pré-anunciaram a chegada do Messias. Profetas que foram perseguidos, porque ousadamente falaram em nome do Senhor, denunciaram o pecado, que foram pacientes, que não desistiram, que perseveraram. Tomai, por exemplo, os profetas. Imitai-os. O modelo no sofrimento e na paciência, os quais falaram em nome do Senhor, quer dizer, aqueles que falarem em nome do Senhor serão perseguidos, pressionados, mas é preciso ter paciência, é preciso perseverar. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Por fim, a paciência de Jó. O exemplo de Jó. Jó, que é conhecido por sua paciência. Ele que sofreu. E Tiago é o único escritor do Novo Testamento que cita Jó. Um exemplo de sofrimento e paciência. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas, apesar do testemunho do próprio Deus,
a Satanás: observaste o meu servo Jó? Jó passa por provações tristes, enfrenta o luto, a morte, a pobreza, ele perde muitas coisas por permissão de Deus. E Jó pergunta para Deus diversas vezes: por que, Deus? Por quê? Ele grita aos céus. Ele perde os bens, a família, num só dia, perde a sua saúde, a sua desgraça foi total. E Tiago vai dizer para nós tomarmos por modelo Jó, um homem paciente, que perde repentinamente todos os bens por uma ação satânica, maligna. Fez dele um homem totalmente pobre. Perdeu os 10 filhos de uma só vez, enquanto estava na casa do filho primogênito. Perde a saúde, vive humilhado, consequência das chagas de Satanás, da cabeça aos pés. Apesar de tanta prova, tanta dor, tanto sofrimento, tanta humilhação, Jó se humilhou e adorou a Deus por tudo aquilo que Deus deu e tirou, provando que a sua vida estava em Deus, a sua fé estava no Deus criador de todas as coisas, não em algo terreno, material. A fé e o temor de Jó estavam em Deus, voltados para Deus. E Tiago vai dizer: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, que sofreram, mas não desistiram. Jó foi recompensado. Deus mudou a sorte de Jó. Sua vida espiritual foi restaurada. Sua vida material, Deus dobrou a quantidade de animais que ele possuía. Se você comparar Jó 1:3, 42:12, Deus dobrou a vida social de Jó. Deus restituiu a Jó outros 10 filhos. A família foi restaurada. Amigos, familiares que haviam se distanciado quando ele estava nos momentos mais difíceis da sua vida, regressaram à comunhão, à convivência e trouxeram a ele presentes caríssimos. Deus foi restaurando a sorte de Jó, concedeu a ele longevidade de vida para que ele pudesse desfrutar com a sua família. Foi recompensado em meio à prova, teve paciência. É preciso buscar em Deus a paciência de Jó. A paciência que é fruto do Espírito Santo de Deus. Nós iniciamos a nossa mensagem nesta noite falando sobre 2 palavras: paciência e resignação. Paciência é a virtude de suportar males, frustrações, dissabores, adversidades, sem reclamar, sem lamentar-se. É suportar, é aguentar, é a raiz da palavra paciência, é aguentar. E nós sabemos que nós só vamos suportar e aguentar as pressões e as adversidades em Deus, tendo consciência de que nele nós somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Não há por que ficarmos resignados, ou seja, acharmos que não há o que fazer. De fato, na nossa força, com as nossas mãos, nós não conseguiremos reverter as circunstâncias. Mas no poder de Deus, se nós soubermos esperar com calma
e tranquilidade, aguardando a resposta que vem dele, a providência dos céus, nós vamos, como lavrador, colher os preciosos frutos da terra. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa não se conformar com aquilo que está errado, com aquela situação aparentemente insolúvel, mas que você possa exercitar fé no Deus de toda paciência. O Deus que voltará em poder e glória. Persevere, não desista. Em nome de Jesus. Amém.